Vou fazer uma introdução aqui sobre como foi feito o alinhamento dessa caixa. Foi feito aqui mais ou menos uns 2 metros de distância, tá? Aqui no caso eu gravei a tela, porque não dá para gravar a tela e o microfone e tudo mais e ir narrando ao mesmo tempo. Foi feito aqui usando uma frequência fixa do YouTube mesmo, tá? E um analisador de espectro, que no caso aqui foi o Spectroid. Você pode usar aí qualquer tipo desse aplicativo de decibilímetro aí que você vai conseguir um resultado bacana também, tá? A caixinha é a mesma que usou lá o dutinho do Chopp, né? E aí, se você não viu aí, dá uma olhada aí que dá para ter uma noção bem bacana aí de como a sintonia do grave muda o som. Essa aqui já está pronta, fica aí em detalhes para vocês terem uma noção, certo? Forte abraço, espero conseguir compartilhar algumas ideias bacanas aí com vocês. Feito o alinhamento de tempo. Nota que aqui o canal 3 e 4 foi invertido, a linha amarela baixou um pouquinho. Essa baixa da linha amarela significa que ele perdeu decibéis a hora que é feito esse ajuste. Olha o barulhinho do equipamento tocando aqui. Pronto. Bora lá. Aqui percebeu que a hora que joga esse tempo dos 55 para frente, ele caiu muito, né? Significa que ele está muito fora de fase, praticamente a ponto de estar 100% para cancelar o sinal. E a hora que você vai acrescentando poucos milissegundos, pouco em distância, ele não vai tendo um grande acréscimo. Então significa que realmente ele está invertido. Ele vai ter o acréscimo, só que vai dar um tempo muito grande aqui. Então qual que é o mais correto, entre aspas, né? Você volta lá, inverte a fase e aí sim continua acrescentando esse delay. Você vai perceber aqui que a hora que chega nesse ponto, aí ó, 17, 18 centímetros, um pouquinho mais, minto. Tô vendo a tela aqui tentando narrar o que foi feito. Agora sim, com a fase invertida, você vai notar que esse ponto onde está esse platô e você vai começar a atrasar o tempo, ele vai chegar nesse ponto. Então, essa distância que vai acontecer aqui, acho que nos seus 14, 15 centímetros de diferença, seria a distância zero. Todo esse atraso de tempo é para que ele fique no mesmo tempo que estava com a fase invertida. E aí sim, a partir daí, conforme vai fazendo o delay, aí sim vai havendo um acréscimo em decibéis. Então, esse acréscimo em decibéis, ele vai ocorrer até um certo platô, até uma distância onde ele vai ficar alguns milissegundos, alguma distância, que isso vai depender da frequência, do tipo do alto-falante e tudo mais, ele vai permanecer sem ganhos, né? Então esses 16, 17 centímetros aqui, entre aspas, ficou zero, né? E aí ele vai começando a ganhar. A hora que ele chega nesse platô, existe aí uma questão de opção do alinhador, né? De estar usando o começo desse platô, o meio ou o fim. Isso tudo com um objetivo técnico ou um gosto pessoal para estar evidenciando, para estar mascarando uma característica, tá? E às vezes isso também para tampar um buraco entre uma frequência e outra e tudo mais. Então, um exemplo, eu tenho aqui a 270 Hz que eu estou fazendo esse alinhamento. E eu tenho aqui um buraco natural da resposta de frequência em 200 Hz. Opa, vamos fazer esse alinhamento em 200 para tampar esse buraco. Então é uma forma de estar fazendo isso sem acrescentar outros recursos, sem mudanças grandes no projeto. Outra forma de fazer isso é realmente fisicamente, né? Depois que você já tem esse parâmetro, por exemplo, fazer ali o sub alguns centímetros para frente e recuar o médio alguns para trás, você vai conseguindo deixar esse alinhamento físico perto do ideal sem estar usando o processador. Então isso aí é mais uma característica de construção avançada, tá?
pois nem sempre a gente teve o processador dele aí para estar fazendo isso. Então essas mudanças realmente tinham que ser feitas fisicamente. E aqui, tirando a prova matemática, a hora que você começa a atrasar depois do platô, ele começa a perder. Aí eu tô recuando para entender qual é o final do platô, o mais rápido, né? E aí você vai ver aí, ó. Esse valor já está descendo o platô. E aí ficou a distância óptima que nesse alinhamento que foi feito bateu aqui. Nesse caso aqui foi feito tudo com um telefone celular, tá? Um decibilímetro. No caso eu usei acho que o aplicativo Spectroid, mas você pode usar um que bata com o seu telefone, com o seu equipamento que você tem aí em mãos. Dá certo de fazer, tá? Não precisa de equipamento caro para poder estar extraindo um bom som, tá? Hoje a gente tem aí todos esses recursos e tudo mais. Uma breve explicação sobre o que acontece aqui nessa curiosidade é a seguinte: toda vez que a gente acrescenta um crossover, um slope, muda o slope do crossover, acrescenta aqui um equalizador de fase, um filtro all pass, alguma coisa assim. Falando nisso, se alguém souber aí como funciona um filtro FIR aí e puder me dar uma dica, eu agradeço. Não tive oportunidade de pegar um processador que tem isso para saber o que ele faz. É como se a gente pegasse uma mola espiral e toda vez que você muda ali um slope, ele jogasse alguns centímetros para frente. Imagina que você colocou o alto-falante num parafuso e toda vez que você muda uma fase, você gira ele ou apertando ou soltando, ou seja, deslocando ele um pouco para cima ou um pouco para baixo. E essa distância que deu dos seus 14, 15, 16, 17, que seja para chegar no ponto zero, que foi feito o alinhamento desse sistema, seria a latência mesmo, o quanto você mexeu ou quanto o sistema tem de característica e tudo mais. Qual que é o benefício aqui do som automotivo? Dificilmente a gente vai estar tocando um som ao vivo. Então a latência ela é importante num sistema onde a voz do vocalista, onde os instrumentos eles estão todos entre aspas no mesmo tempo, para não ocorrer aquele tipo de eco, todas essas coisas que são destrutivas num sistema de som e que também mude aí a sonoridade original do que se precisa. Então, esses recursos, por exemplo, aí de estar fazendo um alinhamento acústico via distância física dos drivers, né? Como se fosse aí um line array, como se fosse aí esses sistemas de PA que tem esse alinhamento, digamos, além do eletrônico físico, são para mitigar essa latência, para mitigar esse atraso natural. E no som automotivo a gente pode abusar disso aí, então com um equipamento mais simples, com um equipamento mais barato, consegue tirar um resultado aí acima da média.